Hoje, nós iremos estudar sobre o potencial elétrico gerado por uma e por várias cargas. Potencial elétrico ou tensão elétrica é a quantidade de energia necessária para mover uma carga elétrica unitária entre dois pontos distintos de uma região dotada de um campo elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza física medida em volts, que equivale a joules por coulomb em unidade do sistema internacional. Entenda. Afirmar que uma tomada fornece 220 volts de potencial elétrico equivale a dizer que ela cede 220 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica que passa através de seus terminais. Então, o que é que eu tenho? Se eu tenho uma tomada onde eu vou ter a fase e o neutro, para transferir de um ponto a outro, ele vai necessitar um chamado de potencial elétrico. Quando é pequenas medidas, essa energia elétrica será medida em joules, em grandes medidas será em kWh. Propriedade do potencial elétrico. O potencial elétrico no ponto P, em que a carga Q encontra-se, é diretamente proporcional à carga elétrica Q que o produz e inversamente proporcional à distância. Então, vai ser dado um ponto P, uma carga fonte Q está separada por uma distância D. Então, o potencial aqui que será gerado no ponto P será maior do que zero. Por que vai ser maior do que zero? Porque a carga fonte é positiva. Se a carga fonte for negativa, então o potencial elétrico produzido no ponto P será menor do que zero. No caso, será negativo, porque não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, que vai de acordo com o sinal da carga a carga fonte. Se a carga fonte for positiva, então o potencial elétrico será positivo. Se a carga fonte for negativa, então o potencial elétrico será negativo. E se aparecer várias cargas elétricas? Então, quando aparecer várias cargas elétricas, dado apenas um ponto P, então esse potencial produzido no ponto P será a somatória. No caso, a somatória será o potencial elétrico resultante, que seria a soma do potencial 1 mais o potencial 2, mais o potencial 3, e assim sucessivamente. Por quê? Porque será somativo os potenciais no ponto P. Se o potencial elétrico relacionado à carga 1 for positiva, então vou colocar aqui positivo. Se ele for negativo, vou colocar negativo. Então, ou posso somar ou subtrair os potenciais. Assim, um ponto P situado a uma distância D da carga pontiforme Q terá um potencial elétrico dada pela expressão. Vamos ver aqui a expressão. Então, está aqui a fórmula. Como não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, não apareceu o módulo. Então, V representa o potencial elétrico, também dado em unidade é dada em volts, ou apenas V. O K, constante eletrostática, vezes a carga fonte, dividido pela distância. Não tem a distância ao quadrado. É diferente do vetor campo elétrico. As unidades, o V, potencial elétrico, será dado em volts, ou apenas o V. A distância será dada em metro, e a carga elétrica será dada em coulomb. O potencial elétrico pode admitir sinais algébricos positivo ou negativo, como havia falado. Se a carga for positiva, então o potencial elétrico será positivo. Se a carga for negativa, então o potencial elétrico será negativo. Então, o potencial elétrico será relacionado diretamente com o sinal da carga que gera o potencial e com a distância D até a carga, como havia falado. O potencial elétrico resultante no ponto P é dado pela soma dos potenciais parciais, levando em conta os respectivos sinais algébricos, pois os potenciais é uma grandeza escalar acumulativa, como havia falado.
Então, para mim encontrar o potencial elétrico resultante, basta somar os potenciais. Se o potencial elétrico 1 for positivo, vou somar. Se o potencial elétrico 2 for negativo, eu vou subtrair. Por quê? Porque o potencial elétrico teve uma diminuição. Devido ao quê? Devido à carga fonte ser negativa. E assim sucessivamente. Vamos ao exemplo. Determine o potencial elétrico em relação ao infinito em um ponto P situado a 20 cm de uma carga elétrica pontual Q, situado no vácuo, cuja constante eletrostática vale 9,10 a 9. Então, posso desenhar. Então, tenho a seguinte coisa. Eu vou ter a carga positiva, está separada por uma distância no ponto P, separado por uma distância de 20 centímetros. Essa carga ela é positiva. Então, ele quer saber o potencial elétrico no ponto P. Então, tirando os dados do problema, vai ficar assim. Ó. Distância é igual a 20 centímetros. Como a distância não posso trabalhar em centímetro, vou ter que transformar em metro. Então, 20 centímetros transformado em metro, eu vou dividir o 20 por 100, equivale a 0,2. Eu posso transformar em notação científica, que vale 2,10A, para melhorar o cálculo. Então, voltando uma casa decimal para a minha direita, vai ficar menos 1 metro. A carga elétrica fonte vale 6,10 a menos 6 coulomb e a constante eletrostática vale 9,10 a nona. Bom, então, vou substituir aqui na fórmula. V é igual a K, Q, dividido pela distância, não a distância ao quadrado. Portanto, V vai ser igual a K, o K vale 9,10 a nona, vezes a carga 6,10 a menos 6, sobre a distância. Vou usar esse número aqui, que se torna melhor. Vai ficar 2,10 a menos 1. Portanto, V vai ser igual a... Vou fazer a primeira divisão. Então, vai ficar 9,10 a nona vezes 6 dividido para 2 vai ficar 3,10 a menos 6. Aí eu tenho menos 1. Quando eu jogar para cima, eu mudo o sinal. Vai ficar mais 1. Porque quociente mesmo a base, vou repetir a base e subtrair os expoentes. Aí eu tenho o menos da fórmula com menos 1, vai ficar mais. Então, V vai ser igual a... Vou fazer a multiplicação. 9 vezes 3 vai ficar 27,10A. Vou somar os positivos aqui. Ó. 9 com mais 1, 10. 10 eu tiro 6, vai ficar 4. Vou escrever em notação científica. Vai ficar 2,7,10A. Quando eu andar uma casa para a esquerda, eu vou somar mais um no expoente. Então, se eu andei uma casa para a esquerda, vai ficar 4 mais 1, 5 volts. Vamos ao próximo exemplo. Duas partículas eletrizadas com cargas elétricas Q1 e Q2 estão fixas nos extremos do segmento, cuja constante eletrostática é 9,10 a nona no sistema internacional. Determina o potencial elétrico resultante em relação ao infinito do ponto P situado, como mostra a figura. As distâncias D1 vale 2 cm e D2 vale 3 cm das cargas putiformes. Então, foi dado um ponto P e a carga Q1 e Q2, onde a carga Q1 vale 4,10 a menos 7 coulomb positivo e o Q2 vale menos 2
0,10 a menos 7 coulombs. Então, vou tirar aqui os dados do problema. Então, como é que vai ficar? Eu vou ter que 1 vale 4,10 a menos 7 coulomb, que 2 vale menos 2,10 a menos 7 coulomb, a distância 1 vale 2 centímetros, vou ter que transformar em metro, então vou pegar o 2 e dividir para 100, equivale a 0,02. Eu posso escrever em notação científica para facilitar na hora da substituir na equação ou na expressão. Então vai ficar 2,10a. 1 menos 1 menos 2. Então vai ficar 2,10 a menos 2. A distância D2 vai ficar 3 centímetros. Também transformando em metro, vou pegar o 3 e dividir para 100, que isso vai ser igual a 0,03. Escrevendo em notação científica, vai ficar 3,10a, menos 1, menos 2. E a constante eletrostática vale 9,10 a nona no SI, Sistema Internacional. Então, o que é que eu vou fazer? Então, primeiramente, eu vou encontrar o potencial 1. Então, potencial 1 vai ser igual a constante eletrostática vezes Q1 dividido pela distância 1. Então, potencial 1 vai ser igual a 9,10 a nona vezes o Q1 está aqui, ó, 4,10 a menos 7. Então, vai ficar 4,10 a menos 7 sobre a distância 1, que é a distância 1, 2,10 a menos 2. Então, o potencial 1 vai ser igual a... Vou fazer a primeira divisão. Vai ficar 9,10 a nona vezes 4 dividido para 2 vai ficar 2,10 a menos 7. Aí eu tenho menos 2. Quando eu jogar para cima vai ficar mais 2. Então, o potencial elétrico 1 vai ser igual a 9 vezes 2 vai ficar 18,10A. Aí eu vou somar os positivos. 9 com 2 vai ficar 11. 11 tira 7. 11 tira 7 vai ficar 4. Então, a unidade será volt. Agora eu vou encontrar o potencial 2. Potencial 2 vai ser igual a constante eletrostática vezes o Q2 dividido pela distância 2. Então, o potencial elétrico 2 vai ser igual a 9,10 a nona vezes o Q2. Agora apareceu negativo, então vou usar ele negativo. Vou colocar em parênteses, menos 2,10 a menos 7. Porque eu coloquei em parênteses para não ficar dois sinais juntos, que não dá certo. Dividido por 0, vou colocar ele em notação científica aqui, ó. Vou colocar 3,10 a menos 2. Agora que não dá para me dividir menos 2 por 3. Vou fazer primeiro a multiplicação, porque vai ter alguma coisa em comum aqui com o 9. Então, vai ficar assim, V2 vai ser igual a 9 vezes 2 vai ficar 18. Aí eu tenho mais com menos vai ficar menos. 0,10. Aí eu vou ter 9 tira 7 vai ficar 2 sobre 3,10 a menos 2. Portanto, V2 vai ser igual a
18 dividido para 3 vai ficar 6,10 a 2. Aí eu tenho menos 2. Jogar para cima vai ficar mais 2. Negativo. Então, o potencial 2 vai ser igual a menos 6,10 a 4 volt. Então, agora eu vou encontrar o potencial elétrico resultante. O potencial elétrico resultante vai ser igual ao potencial 1 mais o potencial 2. Então, o potencial elétrico resultante vai ser igual a potencial 1 vale 18,10 a 4. Potencial elétrico 2 vai ficar mais, vou colocar em parêntese, menos 6,10 a 4. Aí o que eu tenho aqui? Ó, uma soma de sinais diferentes. Então, vou subtrair. Ó. Eu só posso fazer essa soma ou essa subtração se a base 10 aqui tiver o mesmo expoente. Ó, 10 a quarta e 10 a quarta. Então, posso. Então, o potencial elétrico resultante vai ser igual a 18 menos 6, vai ficar 12,10 a 4 volt. Ou eu posso escrever essa minha resposta em notação científica. Então, posso escrever da seguinte maneira. Pode ficar 1,2,10A. Eu andei uma casa para a esquerda. Então, vou somar mais um no expoente. Vai ficar 5 volt.